Salmo 1. Nós vamos ler somente até o versículo 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Por que tudo ele fará será bem-sucedido? Porque ele está plantado junto à corrente de águas. Aleluia! E quem é a nossa fonte? Jesus é a nossa fonte. Amém? Glória a Deus! Esse salmo, então, vai falar sobre o homem bem-aventurado, o homem feliz, a mulher feliz, que anda e medita, como diz aí, de dia e de noite, é que nós somos, baseados na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guia. Não é que você vai ficar acordado de noite. Não, a palavra está dizendo ali que de dia e de noite eu vou meditar, então eu tenho que ler ali, de noite também eu tenho que ficar acordado lendo. Não é isso, né? Quando fala de meditar de dia e de noite, é que sempre na sua memória, assim como fala em orar sem cessar, é que você está constantemente ligado no Senhor. Ligado e ligada no Senhor. Amém? E eu coloquei como tema dessa mensagem que nós somos como árvores. Por que somos como árvores? Aqui vocês estão vendo aqui a árvore que está aqui com fruto do Espírito. Glória a Deus por isso, né? Porque as árvores nos oferecem algo. Qual é a utilidade da árvore? O que ela nos oferece? Vai falando aí. Sombra, fruto, flores, o que mais? Muitas coisas, que ela nos é útil. Mais o quê? Balanço. Ninho para os pássaros fazem ninho, Perfeito, É uma perfeição, o ninho, Talvez nós, com as mãos humanas, não faríamos tão perfeito, como eles fazem. E assim, então, elas são úteis, como nós também temos que ser úteis. Porque acaba que nós somos referenciais, exemplos, nós somos observados. E precisamos, então, ser úteis para com o nosso irmão. Eu lembrei do texto lá de Pedro e João, lá em Atos 3:4, que eles tinham essa qualidade de dizer, para aquele coxo: eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não posso te ajudar em muita coisa, mas o que eu tenho eu te dou. Olha para nós. Olha para nós. Aí você pode dizer, como muitos dizem, Não olha para mim não, eu sou imperfeito. Olha para Deus. Mas se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, se eu busco ter as qualidades dele, então as pessoas têm que olhar para nós, sim. Porque a cada dia nós somos transformados de glória em glória. Amém? Você é o mesmo hoje como era, sei lá, uns 5 anos atrás? Não somos, Como eu vi esses dias, um rio não passa, não é o mesmo rio, Não é a mesma água que passa ali no rio. Então, nós precisamos ser úteis de dizer: olha para nós, sim, eu tenho o que te oferecer. Eu tenho, lê aí, paz, alegria, que mais?
Se não tem, profetiza aí, gente. Amor, domínio próprio, paciência. Eu acho que o pior deles é o domínio próprio, né? O que mais? Isso tudo aí, né? Nós, então, podemos exercer influência, exercer esse serviço para o próximo, porque nós somos como árvores úteis. Através dos nossos dons que o Senhor nos dá, os talentos que o Senhor nos dá, nós oferecemos para o outro o que nós temos. Assim como Deus deu o melhor dele, né? Deus ofereceu quem para nós? Jesus Cristo, o único Filho, unigênito. Como é que é? João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toma essa palavra aí para você. Você não vai perecer, porque você tem a palavra, porque você tem o Espírito Santo, porque você tem o Senhor. Mas, pastor, eu não vou ter problemas. Sim, mas eles não vão te abater. Eles não vão te colocar para baixo. Você vai passar por eles de cabeça erguida, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará ao meu favor. Eu lembro da aflição da nossa irmã Sueli um tempo atrás, com o Rodrigo. Ela chorava, ela dizia: meu filho. O Rodrigo estava tendo convulsões incessantemente, várias vezes, até no dia, né, Sueli? E passou. Glória a Deus, encaixou o remédio, acertou as gramas lá, tudo certinho, e passou. E glória a Deus, e nós profetizamos que ele é curado. O tempo todo nós fazemos isso. Mais fortalecida. Ela tinha medo até de sair de casa e vir para a igreja, com ele sozinho dentro do carro, e ele tem uma convulsão. Mas ela está firmada na rocha. Ela sabe que Deus existe na vida dela. E ela aqui pode ser útil para a vida de uma outra mãe que está passando por algum problema semelhante. Né, Sueli? Hoje ela pode falar. E ele ama estar aqui na presença de Deus. Aleluia! É isso aí, toma posse. Né, Rodrigo? Você está curado, né, meu filho? Amém. Então, são essas influências positivas através dos nossos dons e talentos. E para exercer essa influência, as árvores precisam de um jardineiro. O que acontece com a sua plantinha em casa se você não cuidar dela? Morre. Ela fica murcha, se ela não tiver água, se ela não tiver o cuidado. E glória a Deus que nós temos o cuidado do nosso jardineiro. Quem é o seu jardineiro? Quem é o nosso jardineiro? O Senhor é o nosso jardineiro. Ele que é a forma, Ele que é o molde. Sem Ele, nós não somos cuidados. Os galhos vão crescer desordenados, as folhas vão sair de outra forma, porque nós temos o jardineiro que cuida. Mas ela precisa ser podada, não é verdade? Toda árvore, toda plantinha precisa ser podada. Para quê? Porque é um castigo? Não, para produzir mais. Eu não entendia isso. Eu falava: meu Deus, mas está tão bonitinha a minha roseira, por que eu tenho que podar? Eu vou cortar, ela não vai dar mais flor. Mas não. Precisamos limpar, precisamos cortar, precisamos podar para que ela seja melhor. E assim é com a nossa vida. Tem áreas que a gente precisa podar, tem áreas que a gente precisa tirar de nós para que produza muito mais frutos.
Então não se entristeça se o Senhor estiver te podando, não. Não fica triste se o Senhor estiver podando algumas áreas, algumas pessoas que Ele pode tirar da nossa vida, sabia? Às vezes a gente na hora se entristece, porque pessoas saem assim que a gente não entende. Mas até pessoas às vezes precisam sair da nossa vida para que a gente cresça, sabia? Então, essa poda é para nós crescermos, para que a nossa vida seja limpa. E João 15 diz, se tiver nele e não der fruto, ele corta. Mas se nós estivermos nele e dermos frutos, ele limpa para dar mais frutos. Amém? Além da poda, para o crescimento, o jardineiro se preocupa com a profundidade da árvore. Qual é a profundidade da árvore? O que tem lá embaixo? As raízes. As nossas raízes precisam estar profundas. Por que acontece se não tiver profunda? Qualquer vento derruba. Qualquer probleminha que você tiver, você murcha, você desiste. E o pior, para até de vir à igreja. Aí, às vezes, a gente pergunta para as pessoas, não fui não, pastor, eu estava tão triste, tão chateada. Aí mesmo é que é para a gente vir. Aí mesmo é que é para você vir chorar aos pés da cruz, chorar no altar. Senhor, preciso de uma bênção. Aí tem que cantar Cassiane, né? Vocês não gostam, mas eu tenho que cantar, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Que mais? Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Pode cantar, pastor. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aí sim que eu preciso fincar as minhas raízes, para que o Senhor não retire a unção dele sobre nós, para que eu sinta a presença dele, para que nós sejamos atraídos por essa presença. Se você não tiver raiz, você cai, eu caio, eu desisto, eu desanimo, eu não quero. Porque nós estamos vendo tantos bancos vazios, tantas cadeiras vazias. Porque a prioridade não é ser atraído pela presença. Mas quando acontece alguma coisa, a pessoa já corre logo, né? Ora por mim. Por isso que nós somos observados como as árvores de frutos bons. Porque a pessoa vai querer ir a você que tem fruto. Você que tem fruto, que a pessoa vai te procurar. Vai te procurar, eu preciso tanto de um abraço, preciso tanto de uma palavra. Eu preciso tanto que você ore por mim. Preciso tanto que você converse comigo um pouco. Às vezes tem pessoas que não querem nem muito que você fale, mas ela quer ser só ouvida. E você vai ser essa árvore útil. Aquele fruto que é cheiroso, né? Nós falamos aqui ontem. Aquele fruto que é cheiroso, que dá sabor. Nós somos aqueles que irão dar sabor à vida do outro. As pessoas vão sentir o aroma, o perfume. É através de nós. É através de mim e de você. Creia nisso. Quem conhece a planta diz que a mesma altura da árvore tem que ser a profundidade da raiz. Olha, que interessante, né? Para justamente isso que a gente está falando. Para quando vier a tempestade, o dia mau, ela não caia, ela não derrube, não é? Preciso estar firmado, então, na palavra. A palavra que vai me firmar e ter raízes profundas. Além, então, de exercer influência como árvores, não é? Precisamos ter relacionamentos. Relacionamentos.
ao exemplo que eu vou te dar do eucalipto. Ele é plantado um do ladinho do outro. Por quê? Porque assim, eles juntinhos, o vento não vai derrubá-los com facilidade. Juntos, um ajuda o outro a suportar o vento. E assim somos nós. Precisamos estar unidos, juntos. A palavra diz que quando um cair, o outro levanta. É quem está aí do seu lado, ó, que vai te sustentar, que vai te levantar. Então precisamos sim ter relacionamentos sólidos, sermos irmãos de verdade. A dona Selma chegou agora ali, a senhora foi abraçada? A senhora foi cuidada? Bem recebida? Amém. Então estamos cumprindo bem o papel, né? Desse cuidado, desse amor, de termos cuidado um com o outro. Por isso somos, então, como as árvores que precisam dessa unidade. E a gente lembra daquele louvor do Fernandinho, né? Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Foi para isso que ele nos enviou. Ele poderia ter feito tudo sozinho, nem criado a gente, né? Deus é poderoso. Mas ele nos criou, nos formou para sermos unidos, para estarmos juntos. Amém por isso? E por último, a gente poder cear. Somos como árvores porque damos frutos. Amém? Mateus 7,16. Me ajuda aí, Vicky. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pelos frutos que nós seremos conhecidos. Se dermos frutos, e muitos frutos. Amém? Nós fomos chamados para conquistar, para transformar vidas e sermos transformados. Nós somos chamados para servir com os nossos dons e talentos, para buscar a Deus incessantemente, como nós lemos aqui no Salmo, meditar na palavra dEle, de dia e de noite, para que as nossas raízes sejam profundas, para que nada venha nos abalar. Pode vir tempestade, pode vir vento, mas ele não vai me abalar. Porque eu sei, assim como o outro louvor que eu lembro, eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar. E quem já viajou de avião vê, né? Pode estar uma tempestade, aquelas nuvens negras, mas quando o avião passa lá em cima, tudo azul. Coisa linda. Coisa linda a gente vê o poder de Deus. A gente vê Deus nesse azul do céu. Assim como hoje você acordou, você deu aquela respirada, você olhou para o céu e hoje está um dia lindo, né? Hoje está um dia maravilhoso. Coisa linda. Esse é o poder de Deus nas nossas vidas. Então, buscar a Deus, buscar a palavra, buscar ajuda nos meus irmãos, unidade, relacionamento, para que juntos nós possamos frutificar. Então, quem nós somos mesmo? Vamos ler de novo, Salmo 1, 3. Nós somos como árvore, plantadas junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo, levanta a mão para receber aí, tudo quanto você fizer será bem-sucedido, você prosperará. Recebe essa palavra aí. Mas eu não estou vivendo isso. Toma posse. A palavra de Deus diz que nós viveremos e beberemos e comeremos do melhor dessa terra. Então não é para esperar chegar no céu.
Não é esperar a glória eterna, que lá a gente vai ficar só louvando, santo, santo. Mas o Senhor nos promete bênção hoje, aqui na terra. Se você não vive, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, eu quero Deus. E para concluir, para que isso aconteça, precisamos deixar Deus cuidar de nós. Precisamos deixar que o Senhor venha nos podar e sermos restaurados para restaurar outros. Amém? Deixa o Senhor podar tudo o que te afasta dele. Seja o que for. Seja alguma tristeza no seu coração, alguma mágoa, algum pecado, seja o que for. Não sei, eu não conheço o teu interior. Só você conhece. Então deixa ele jogar todo o lixo que está na tua alma, que está entupindo aí o canal seu com o Senhor.